Olha, nós falamos hoje aqui bastante de oração, né? E não foi nada combinado, né? Eu não tinha nem conversado com o pastor Denilson antes, ele me procurou, pediu a palavra para poder passar a mensagem para a igreja, né? Sobre a importância da oração. Depois nós oramos. E a palavra de hoje, ela vem de encontro com a oração. Ela vem de encontro aí com a nossa necessidade de estar sempre buscando, de estar sempre orando, para que a gente possa avançar, né? Todos os dias da nossa vida, em prol dos nossos objetivos, em prol de cuidar da nossa família, em prol de poder trabalhar em paz, com tranquilidade, com segurança. A nossa paz não tem preço, amém? A nossa paz não tem preço, amém? A nossa paz não tem preço. Não adianta você estar bem financeiramente, saúde, só que você não tem paz. Você não consegue curtir a vida, você não consegue curtir família, você não consegue trabalhar com felicidade. Você vai para casa, né, Cleitinho? Você não tem aquele prazer de ir embora para casa. Então, assim, a nossa paz não tem preço. A nossa paz não tem preço. A gente tem que memorizar isso. Isso tem que colar, igual essas músicas aborrecidas que eles colocam aí, fica esses refrão aí, até cola na cabeça da gente, tanto que a gente, qualquer lugar que a gente passa, fica escutando essas músicas, né? A gente também tem que criar os nossos refrãos também. E um deles é: a nossa paz não tem preço. A gente tem que fazer de tudo para viver em paz. Em paz com quem? Primeiramente com Deus. Primeiramente com Deus. Porque não tem coisa melhor do que você poder chegar na sua casa hoje à noite, deitar no seu travesseiro com a sua consciência tranquila, em paz, e você falar assim: valeu a pena, hoje valeu a pena, glória a Deus, eu andei debaixo da graça, da glória de Deus, por mais que eu tenha meus pontos fracos, as minhas falhas, a qual eu conheço, eu me sustentei perante a palavra de Deus, eu me fortaleço todos os dias. Então o primeiro passo é a gente estar feliz em paz com Jesus. Depois a gente vai estar feliz em paz com quem? Com as pessoas que estão do nosso lado, com a esposa, com o marido, com os filhos. Já imaginou? Você chega em casa e seu filho não está conversando contigo. Um dia desse, uma conhecida chegou perto de mim, a criança dela tem 8 anos, falou assim: tem 2 dias que ela não conversa comigo. 8 anos. Falei: misericórdia, gente, 2 dias, 8 anos que não conversa com a mãe dele. 8 anos. Então, assim, o que vai acontecer quando tiver com 15, com 16? Já saiu de casa e está vivendo no mundo. Entende? Então, assim, a nossa paz não tem preço. A gente precisa fazer de tudo para poder viver em paz. Às vezes a gente entra em confusão, assuntos que nem cabe a gente está lá entrando, participando, cuidando da vida dos outros. A gente precisa estar em primeiro lugar preocupado com Deus, andar debaixo da graça, da glória e da misericórdia do Senhor, e andar dentro daquilo que a Bíblia nos direciona. A palavra de Deus fala para a gente não desviar para a direita e nem para a esquerda. Então, é difícil? É muito difícil, é claro que é muito difícil. A Bíblia também fala que no mundo tereis aflições, não fala? Lá não está falando aqui, vai ser fácil, vai em frente aí que vai ser fácil. Hora nenhuma fala isso. E eu entendo, né, pelo menos todas as coisas que eu vi nessa vida até hoje, todas, sem exceção, daquilo que as pessoas conseguiram de mão beijada, ou seja, sem nenhum sacrifício, eu sempre vi as pessoas lá na frente ter algum tipo de problema. Sempre vi. Então, assim, esse processo, né, de dificuldade, ele é para quê? Ele é para nos fortalecer mesmo. É para nos preparar. É como se fosse uma criação de filhos. A gente prepara os filhos é para quem? É para o mundo. A gente não tem como você ficar com os filhos a vida inteira debaixo do seu braço. Então você prepara para o mundo. Você treina o seu filho para o mundo. A verdade é essa. Os pais são treinadores. A gente treina os filhos para o mundo, para quando chegar lá fora eles terem condições de colocar em prática aquilo que eles foram treinados. Amém? Então a gente precisa estar em paz. A nossa paz não tem preço. Com Deus, com as famílias, com as pessoas que a gente ama, com a igreja. A gente precisa estar em paz. Isso a gente precisa. Então, assim, deixa colar aí na sua cabeça essa frase: a nossa paz não tem preço. Por quê? Porque se você lembrar disso,
você não vai entrar em confusão. Se você lembrar disso, antes de você ir lá dar um pitaco na vida dos outros, você vai contar até 10 e falar, não vou nem entrar no meio dessa confusão aí não. Isso vai respingar em mim e na minha família. Às vezes a gente tem o hábito aí de comprar a briga dos outros, sem ouvir o outro lado. A gente ouve um lado, não pode, isso é uma vergonha, peraí. E já está lá falando, e xingando, esbravejando. A gente nem ouviu o outro lado. Para tudo existem duas ações, dois lados, duas verdades, né? A gente precisa se posicionar primeiramente debaixo da palavra de Deus. Porque se a pessoa perguntar assim para mim, você concorda com isso ou com aquilo? Qual que é a minha resposta? Está na Bíblia? Essa é a minha resposta. Se está na Bíblia eu concordo, se não está eu discordo. Então a gente não tem que inventar as coisas. E hoje a gente está muito preocupado em ficar inventando e criando a nossa própria verdade. Ou seja, cada um está escrevendo a sua própria Bíblia. A Bíblia é uma só. Então se está na Bíblia a gente concorda, se não está na Bíblia a gente discorda. A gente precisa trabalhar o nosso dia a dia, a nossa vida, a nossa família de acordo com aquilo que está escrito. Tem mais de 2000 anos que a Bíblia está aí. Tem mais de 2000 anos que está dando certo. Ensinamentos é o que mais tem dentro da palavra de Deus. Casos de sucesso e de fracassos, vários. Para que tem tanto caso de sucesso na Bíblia? Para que tem tanto caso de fracasso na Bíblia? É para nos ensinar. Ali é um treinamento. A Bíblia foi escrita para mim treinar e treinar você. O manual está aqui. Qual que é o livro mais vendido do mundo? A Bíblia. Por quê? Porque é um treinamento. A gente precisa ser treinado. Mas eu já li o Salmo 121, 20 vezes. Se você ler 21, Deus vai te falar de outra forma. A palavra de Deus é viva. Cada vez que você escutar, ela vai te trazer uma mensagem, ela vai te trazer uma orientação, ela vai te trazer um direcionamento, ela vai trazer uma paz para o seu coração. Sempre que você se colocar na posição de servo de Deus, sempre que você se colocar naquela posição de ouvir a palavra de Deus, Deus vai falar com você. Vamos voltar na criação de filho de novo? Se o filho não quiser ouvir o pai, ele vai aprender o quê? Nada. O pai está falando, tampa o ouvido, sai, né? Você não sabe de nada, você está obsoleto, o mundo mudou, a forma que você foi criado não serve mais. A gente ouve vários casos, vários depoimentos. Então se o filho não quer ouvir o pai, a chance dele dar errado é muito grande. Por quê? Porque está fazendo algo errado. Então a gente primeiro precisa estar em paz. Coloque isso na memória aí. Repete comigo. A minha paz não tem preço. Amém. A minha paz não tem preço. E a de vocês também não. Vivam em paz. Vivam na presença de Deus. Porque se vocês viverem na presença de Deus, vocês sempre estarão em paz. Eu queria falar com vocês hoje sobre um tema que, no meu ver, é uma questão de sobrevivência, né? Nós estamos vivendo aí, eu costumo dizer que nós estamos vivendo aí na selva. E para estar na selva a gente precisa de ter técnicas aí de sobrevivência, senão a gente morre, né? Hora ou outra, alguma coisa vai acontecer. E a nossa técnica principal, conforme eu já disse, é a palavra de Deus. E eu queria falar sobre um tema que nós já puxamos aqui hoje. E se eu pudesse colocar um tema mesmo específico para a palavra de hoje, eu colocaria: orar, criar e escutar a voz de Deus. Orar, criar e escutar a voz de Deus. Quem somos nós sem o amor de Jesus Cristo? Quem somos nós? Eu não sou nada. Inclusive, para estar aqui, eu já orei e pedi a Deus: esteja comigo, Espírito Santo, porque eu meditei, eu orei, eu estudei, mas sozinho aqui eu não consigo fazer nada. E eu não estou pregando aqui primeiro, é para mim. Durante toda a semana eu preguei essa palavra para mim. Várias vezes eu preguei essa palavra para mim. E todos os dias Deus falou comigo alguma coisa. Só que com vocês eu só vou ter uma oportunidade agora, de 50 minutos.
E eu estou tentando, nesses 50 minutos, passar um pouco daquilo que Deus me passou durante a semana. Mas para isso, você precisa estar ligado. Você precisa prestar atenção. Porque nem tudo que eu falar aqui você vai absorver. Você vai absorver aquilo que Deus precisa que você absorva. Você vai absorver aquilo que Deus precisa que você mude, que você siga, que você melhore a sua vida. O que Deus falou comigo, de repente Ele não vai falar com você. E de repente o que Deus falou, vai falar com você, Ele não falou para mim. Essa é a forma de Deus trabalhar. Para cada um, Ele tem uma receita. Amém? Então, quem somos nós sem o amor de Cristo? Quem somos nós sem oração? Quem somos nós sem oração? Nós não somos nada. Porém, nós temos que orar. Nós temos que orar. Nós temos que buscar. Nós temos que orar, grava aí. Nós temos que buscar, nós temos que orar e nós temos que avançar. Conseguiram compreender? A gente precisa orar, nós precisamos buscar, nós precisamos orar e nós precisamos avançar. Porque muitas das vezes o que acontece? Eu não estou entendendo. Você está falando, mas eu não estou entendendo. É porque às vezes a gente ora, mas a gente não busca. É uma oração da boca para fora. Ah não, falou que vão orar lá para os pais, deixa eu orar. Amém. Já acabou a oração. Ah lá, amém. Acabou. A gente precisa de orar com intensidade. A gente precisa colocar o nosso coração realmente em oração com Cristo Jesus. A oração tem que ter sinceridade. A oração tem que ter respeito. Respeito com quem? Respeito com Jesus. Respeito com Deus. A oração ela não pode ser feita de qualquer jeito. Lá na minha casa eu falo, a hora do alimento é sagrado. Ninguém pode brincar na mesa, não tem celular, não tem nada. É hora de almoço, é hora de janta, é hora do café. Todo mundo quietinho e vamos fazer a nossa refeição, porque aqui é sagrado. A mesma coisa na hora de orar à noite. Vamos todo mundo para a cama, a gente vai todo mundo para a nossa cama, né amor? E a gente ora na nossa cama. E eu deitou, eu falo a palavra, amém. Às vezes a Sara está lá cochilando, fala amém. Aí eu, amém. Aí todo mundo começa a oração. É sagrado, é um momento sagrado. Então nós temos que criar os nossos hábitos dentro de casa. Esse é o meu hábito, agora você tem que criar o seu. Para poder conduzir os seus filhos, para conduzir a sua família. Por quê? Eu falei aqui agora, o maior princípio da liderança é o exemplo. Qual é o nosso maior exemplo de oração? Qual é o nosso maior exemplo de justiça? Qual é o nosso maior exemplo de honestidade? Qual é o nosso maior exemplo dentro da igreja? É Jesus. E Jesus Cristo preparou 30 anos para poder exercer 3 anos de liderança. E em 3 anos ele fez o que fez. Tem mais de 2000 anos que nós estamos aqui. Eu não creio que daqui 2000 anos ninguém vai lembrar que eu existi, mas Jesus Cristo está aqui. Nós estamos falando sobre Ele aqui, porque Ele é o nosso maior exemplo, Ele é a nossa maior referência. Exemplo de liderança. Ele deixou um legado, Ele não deixou uma herança, Ele deixou um legado para mim e para você. Então o que nós precisamos? Oração. Seguir os exemplos, criar metodologias, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja. Eu falei anteriormente, a semana tem várias possibilidades. Cria uma para você. Em vez de ficar dando desculpa, cria uma oportunidade para você falar com Jesus. Porque nós somos especialistas em desculpa. A gente tem desculpa para tudo na ponta da língua. Mas às vezes a gente não tem solução para o óbvio. Desculpa se eu machuco você falando dessa forma, que não é a minha intenção. Mas a gente precisa acordar para a realidade da vida. Porque a vida não é só alegria, não é só um mar de flores. A gente precisa entender que lá fora é uma selva. E se nós não estivermos preparados, hora ou outra a gente vai cair por conta de alguma coisa. Ou seja, um vício, ou seja, qualquer outra coisa dessa vida. Então a gente precisa estar preparado. E a gente precisa estar buscando oração. Por quê? Porque a oração sem atitude, nós podemos ficar parados no meio do caminho. Uma oração sem atitude, uma oração da boca para fora, amém, acabou a oração, nós podemos não conseguir aquilo que a gente almeja. Aí depois a gente vem e ainda fala, mas eu oro todos os dias,
tem um ano que eu estou orando por essa causa, Jesus não me escuta. Eu oro todos os dias, eu jejuo, eu faço isso, faço aquilo. Você está orando de quê? Você está jejuando de quê? Eu parei de tomar Coca-Cola. Não, você associou que você ia fazer uma dieta, eu estou gordo, eu vou parar de tomar Coca-Cola, aí você fala, eu vou conciliar a minha dieta com o meu jejum. Aí eu falo, eu estou de jejum. Nada, você estava de dieta, e estava associando a sua dieta a seu jejum. A mesma coisa para a oração. Amém, acabou. Não é assim. Então uma oração sem atitude, ela vai nos deixar parados no meio do caminho. A gente realmente vai chegar daqui um ano e vai falar que Jesus não nos atende, mas a culpa não é dele, a culpa é nossa, a culpa é minha, a culpa é sua. É a gente que precisa de acordar para a realidade, é a gente que precisa saber orar. A palavra de Deus fala, pedis e não recebeis, porque pedis mal. A gente não sabe pedir, e depois vai sempre querer arrumar um culpado. E a oração sem Deus, é o que eu acabei de falar, a gente nunca vai chegar em lugar nenhum. Uma oração sem Deus não tem colheita. Como que eu vou colher algo para a minha vida se eu não coloco Deus em primeiro lugar? Deus tem que estar em primeiro lugar. Eu tenho tempo para jogar bola, eu tenho tempo para ir para uma festa, eu tenho tempo para isso, eu tenho tempo para aquilo. Agora para orar, o dia tem 24 horas, eu estou custando arrumar 15 minutos? Eu não paro 15 minutos para poder orar? Eu fico um mês, até um ano sem jejuar, nem uma hora. Eu não abro mão do leite, não abro mão do café, eu não abro mão da carne, eu não abro mão de nada nessa vida, mas eu quero que Deus faça milagres na minha vida. Eu quero que Deus opere milagres na minha família. Eu quero que Deus me dê um trabalho, aquele ao qual eu sonhei. Mas eu não quero abrir mão para orar. Mas eu não quero abrir mão para jejuar. Eu estou mais preocupado com o outro, eu estou mais preocupado com o meu lazer do que com a palavra de Deus. O dia tem 24 horas, irmão. O dia tem 24 horas, minha irmã. Se você não puder tirar meia hora do seu dia para orar, alguma coisa está errada na sua vida. Alguma coisa está errada na sua vida. Eu oro 1 hora, glória a Deus. Eu oro 2, aleluia. Mas se você não tirar pelo menos meia hora da sua vida para orar, porque eu não tenho tempo de orar em meia hora. Ora de 5 em 5 minutos. Divide o seu dia. Tira 10 minutos só que você acorda, 10 minutos na hora do almoço, 10 minutos só que você vai dormir, já deu 30 minutos. Então depende de você criar a sua estratégia. Em vez de ficar dando desculpa e não orar, em vez de ficar dando desculpa, busca solução, busca estratégia. Essa é a nossa vida. Essa selva lá fora, a gente tem que estar preparada para enfrentar ela. E o princípio, número 1, é oração. Oração. Porque oração sem Deus, a gente não vai conseguir absolutamente nada nessa vida. E para isso eu gostaria de meditar com vocês numa palavra aqui, que está lá no livro de Juízes, no capítulo 6, no versículo 11 e 12, que nos fala assim. Eu já vou lendo aqui para a gente ganhar tempo, tá? Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho, que está em Ofra, que pertencia a Joás e Abiarita. E Gedeão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Em outras versões fala homem valente. Amém? Pai querido e Pai amado, nós glorificamos o teu nome, pedimos a tua bênção sobre a minha vida que estou ministrando nesse momento. Sem o Senhor, ó Pai querido e Pai amado, eu não sou nada, eu não consigo fazer nada aqui nesse altar. E é por isso que eu peço ao Senhor, que o Senhor fale comigo e fale com meus irmãos, e que a gente possa sair dessa igreja aqui hoje renovados, na tua presença, e ciente do quanto é importante ouvirmos a sua palavra e praticarmos a tua palavra em nome do Senhor Jesus. E eu já gostaria de iniciar essa palavra aqui falando para você. Desculpa, irmãos, antes eu queria falar uma coisa aqui, eu vou falar de maneira um pouco mais lúdica. Porque às vezes a gente vem aqui com palavra muito técnica, muito bonita, linda, o pessoal vai embora e fala, nossa, ele fala bem, né? Mas não entendeu nada que eu falei. Então eu não quero isso. Eu prefiro falar de uma maneira mais lúdica, mais simples, mas a gente sair dali para fora e falou, ele falou isso, eu captei a mensagem. Eu entendi. Vou aplicar isso na minha vida. Então vamos para o mais lúdico. Então de repente eu vou falar algo aqui que você vai falar assim, tô careca de saber, não sei porque eu tô igual o pastor Elton. Careca de saber. Só que, né, pastor?
mas o pastor vai fazer implante, já me falou hoje. Esse assunto vai estar resolvido, né, pastor? E é barato, né? Acho que é só 20 mil que o senhor falou, né? 20 mil. Então, tá tranquilo, gente. O que a gente precisa agora é ficar tranquilos aqui agora e ouvir a palavra de Deus de uma maneira lúdica, de uma maneira que a gente consiga captar a mensagem, de uma forma que a gente consiga entender. Amém? Então, se eu falar algo aqui que de repente você fala assim, tô careca de saber disso, não leve a mal, mas eu estou falando para você realmente entender. Amém? E eu já inicio então aqui falando o seguinte: a palavra de hoje, ela está nos dizendo que 3 pessoas estão sempre nos observando. 3 pessoas estão sempre nos observando. E conforme eu disse, eu estou tratando aqui como pessoas para ficar mais fácil da gente entender. Amém? E eu também não coloquei de uma ordem aqui não. Então a primeira, que está sempre nos observando aí, não necessariamente na ordem, o diabo. O diabo está sempre nos observando. Lembra que eu falei numa pregação aqui, que tem mais de 2000 anos também, que ele está treinando aí também? Ele está estudando aí o ser humano, está estudando o homem, seus pontos fracos, suas fragilidades. Ele tem mais de 2000 anos também que ele está treinando. Tem bastante tempo que ele está em treinamento também. Então ele nos vigia de noite, esperando aí uma oportunidade aí para poder atuar nas nossas vidas. Então o que a gente precisa? Oração. Como que eu me protejo do inimigo? Oração. Não tem outro caminho. Porque se eu estou em oração, eu me fortaleço. Se eu me fortaleço, teoricamente eu não vou abrir brechas para o inimigo. Então, o diabo, o que ele faz? O tempo todo ele fica nos acusando. Não é verdade? Então, o tempo todo ele vai trabalhar com o quê? Com o nosso passado. E conforme eu disse, ele está aí há 24 horas por dia nos vigiando. E sempre nos acusando. E fazendo o quê? Aquilo que eu também falei no outro culto, potencializando as nossas falhas. Então ele não precisa de nada novo, ele só vai pegar algo que é fraco da nossa parte e vai potencializar. Amém? Então esse é o diabo. E quem é o diabo, segundo a Bíblia? Quem é o diabo? É o anjo mau que caiu, não é? Que foi para a profundeza do inferno, que está lá, e que o principal objetivo dele é o nosso advogado de acusação. Não é isso que a gente ouve o tempo todo? Sempre a gente está ouvindo isso, que o diabo é o nosso acusador, que ele é o advogado e vai estar sempre nos acusando. Então esse vamos dizer que é um que está sempre nos observando, observando a minha falha, a sua falha. Vamos pegar outro aí que está sempre nos observando, o ser humano. Eu estou aqui falando, vocês estão me observando. Vocês podem estar concordando, vocês podem estar me condenando, vocês podem estar pensando que eu estou falando alguma besteira, várias coisas. O ser humano está sempre avaliando. Eu estou falando e avaliando cada um de vocês. Vocês também estão aí, estão me avaliando da mesma forma. Isso é dentro da igreja, isso é no nosso trabalho, isso é na nossa casa, isso é em qualquer lugar que a gente for. A gente está sempre em constante avaliação pelo ser humano. Qual que é o problema do ser humano? O ser humano hoje em dia, ele procura avaliar as pessoas muito pela condição atual, pelo aquilo que você tem. Nossa, ela vai na igreja, só vai de salto, vai ser metida. Qual que é a necessidade dela de salto na igreja? Nossa, ela vai na igreja, só vai chique. Olha a roupa dela que ela vai na igreja. Nossa, você viu? Ele comprou um carro. Não, mas troca de carro todo ano. Qual que é a necessidade disso? Você viu? Ele comprou uma casa nova agora. Ó, trocou de serviço. Então o ser humano, ele tem essa condição de ficar avaliando os outros pelo momento. Não avalia pelo corre de cada um, né? Dificilmente eu vejo alguém chegar e falar assim, poxa, ele adquiriu um carro novo, mas também ele acorda 4 horas da manhã, para serviço 8 horas da noite, está trabalhando de segunda a sábado, dia de domingo o telefone dele toca o dia inteiro com o chefe dele lá ligando para ele tem que resolver problema. Dificilmente a gente escuta falar isso. Dificilmente a gente escuta alguém defendendo alguém. A pessoa fala alguma coisa, você fica ali caladinho, embora você não concorde, mas você também não defenda. Então a gente tem esse hábito.
além de falar do momento das pessoas e ficar em concordância com coisa errada. Esse é o ser humano, né? E o principal, pela minha alegria e pela sua alegria, qual que é o outro que está sempre nos avaliando? Deus. Aleluias, né? Graças a Deus. Se a gente fosse colocar aí uma ordem aqui de escala, Deus com certeza seria o primeiro. Amém? O diabo seria o último da escala, sem dúvida. Então, conforme eu disse que não tem uma sequência aqui na minha fala, então Deus está sempre nos avaliando. Deus está sempre nos dando direcionamento. Ele é o único que não julga o meu presente. Ele é o único que perdoa os nossos pecados do nosso passado. E Ele é o único que sabe do nosso futuro. É Deus. Ele é o único que sabe de todas as coisas. Essa semana, eu estava fazendo uma entrevista de emprego, e a pessoa falou assim comigo, num momento lá da entrevista, a gente pergunta, né, sobre várias coisas, inclusive sobre religião. E ela falou comigo, não, eu sou católica, mas eu estou brigada com Deus. Aí eu terminei de fazer a entrevista, e quando terminou a entrevista, eu falei, eu posso te falar uma coisa? Você me dá liberdade? Aí eu entrei, falei assim, eu queria te falar só quando você falou naquela fala que você está brigada com Deus. Sua vida está boa? Ela falou, não está boa. Eu separei recentemente. Estou vivendo uma turbulência muito grande na minha vida. Eu falei, pois é, minha filha, olha para você ver. Sua vida não está boa. O único que já viu o seu futuro é Deus. O único que sabe de todas as coisas, você fala comigo que está brigada com Deus. Você está brigado com Deus, você está brigado com o único que tem condição de te ajudar, o único que pode mudar a sua história. Como que eu posso estar brigado com Deus? Como que eu posso estar brigado com o único que pode mudar a minha vida? Como que eu posso estar brigado com o túlio? Ela desabou a chorar e foi falando, e acabou que a gente ficou um bom tempo conversando, e eu saí de lá e falei com ela aqui, ó, eu queria te pedir, faz as pazes com Deus, já que você está brigado com Ele. Você vai ver que sua vida vai mudar. Uma pessoa que foi a primeira vez que eu vi ela. Mas isso acontece no dia a dia, o tempo todo, toda hora. Sim ou não? Então, Deus é maravilhoso. Deus é bom demais. A gente erra, a gente peca, a gente faz coisa errada, a gente repete erros. A gente fala assim, eu não faço isso nunca mais na minha vida. Me perdoa, Senhor. Você já fez aquilo lá 200 vezes. Aí hoje você pecou de novo mesmo, está brigando com a esposa todo dia. Não vou brigar mais, só me perdoa. Daqui a pouco está brigando de novo. Aí Deus vai lá e te perdoa. De novo. É Deus. Esse é Deus. É o único que nos conhece. É o que realmente toma conta de mim e de você. Então esse também nos vigia o dia inteiro. E lembra que eu falei que um dia, tem coisas que ficam repetitivas, mas a gente precisa relembrar. Você já imaginou Deus olhando para baixo e falando assim, nossa, mas o Eleni falou que não ia fazer isso mais, e lá está fazendo de novo. De novo. Aí se Deus tiver lá como computar lá, né? Olha aqui, 265 vezes que ele fez, 267 agora. Está me pedindo perdão 267 vezes. 267 vezes eu perdoei ele. Então é assim, às vezes a gente erra, mas Deus nos perdoa, Deus nos direciona. E nessa palavra que a gente acabou de ler aqui, nessa passagem, Deus olhou para Gideão e falou, olhou para Gideão malhando o trigo e falou, homem valoroso, homem valente. E é assim que Deus faz comigo e com você. Deus olha para mim, Deus olha para você, Ele fala, homem valoroso, mulher valorosa, homem valente, mulher valente. É isso que Deus fala para nós o tempo todo. É isso, jovem, que Deus fala para você. Valoroso, valente. Essas são as atribuições que Deus dá para você. Deus não vai virar para você e falar, fracassado, depositei minhas fichas todas em você. Você tinha 30, 40, 50 almas para ganhar aí em Mateus Leme, você não ganhou nada, você é ruim de serviço. Deus não vai falar isso com você. Deus vai virar, por mais que você erra, Deus vai falar, valoroso, valente, assim como Deus falou com Gideão.
Deus vai falar comigo e com você o tempo todo, porque Deus, Ele nos motiva, Deus nos joga para cima o tempo todo. Deus quer que eu e você saia da condição de fraqueza, de erro, de pecado, de contaminação, e que a gente possa avançar em prol daquilo que Ele plantou para mim e para você nessa terra. E é por isso que Deus o tempo todo, Ele coloca na posição de valoroso, de valente. Assim como Deus fez com Gideão, Ele faz comigo e com você nessa noite. Ele faz comigo e com a família que Ele te deu, que inclusive é o seu maior patrimônio. Embora você esteja brigado, embora você não esteja conversando, embora você esteja triste, é o seu maior patrimônio, é a sua família. Foi Deus que te deu, e Ele quer para você o melhor, e é por isso que Ele te chama de valoroso. E olha aqui no versículo 13, olha o que Gideão fala. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir no Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Aí no versículo 14, então o Senhor olhou para ele e disse, olha aqui de novo, ó, olha Deus de novo. Ele já fala valoroso e valente. No versículo 14, ele vem e fala: vai nessa tua força, vai nessa tua força, e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura não foi eu que te enviei? Então, enquanto Gideão estava aqui preocupado em dar desculpas, em reclamar, e essa fala aqui, ela vem só para fortalecer aquilo que eu já falei aqui desde o início do culto, e eu fortaleço mais uma vez com você. O ser humano, ele adora dar desculpa. Quantas coisas nós deixamos de conquistar, quantas coisas nós deixamos de fazer, porque a gente fica na posição de dar desculpa, assim como Gideão também estava. Gideão aqui, Deus deu para ele aqui uma tarefa, uma responsabilidade, e o que Gideão estava querendo fazer aqui? Pega outro, estou fora, eu lá estou caçando, livrar Israel, pega outro aí, arruma outro aí, eu sou fraco, eu sou o menor da minha casa, eu não tenho nada, o que o senhor está querendo comigo? Eu só estou aqui malhando o trigo, me deixa quietinho aqui. E às vezes é isso que a gente faz, né? Deus está lá nos dando a oportunidade, Deus está lá nos capacitando. Olha aqui, cada um aqui tem um dom, cada um de nós aqui temos um dom, cada um de nós aqui tem uma formação. Se nós formos falar de matemática, talvez o crânio que está aqui hoje, talvez seja o Alexandre, não sei se tem outro aqui nessa área de exatas aí, mas talvez se a gente fizer aqui uma prova agora, de repente o Alexandre vai desbancar todo mundo, porque Deus capacitou ele nessa área, porque Deus deu para ele a oportunidade. Hoje o Rodolfo foi presenteado lá, né, Rodolfo? Fez o gol do time lá, não foi? Pois é, foi Deus. Você pode achar que era só um jogo, mas Deus talvez queria te mostrar alguma coisa ali naquele dia de hoje. Talvez Deus falou com você naquele simples gol. Às vezes Deus está querendo te falar alguma coisa, e Ele vai usar as coisas mais simples dessa terra para poder te mandar um recado, para poder te falar alguma coisa. E é por isso que a gente tem que estar sempre em oração, a gente tem que estar sensível para Deus, porque se a gente estiver sensível para Deus, a gente vai captar a mensagem. Amém? E como Gideão não foi diferente não. Gideão não foi diferente não. O que Gideão fazia? Gideão estava dando desculpa, não foi? Desculpa atrás de desculpa, assim como nós acabamos de ler aqui no versículo 13. E no versículo 15, ele continua dando desculpas. Olha o que ele fala. Ele disse: ai, Senhor meu, como livrarei a Israel? Ó, Deus já está dando a tarefa para ele, e ele está lá choramingando, querendo saber como que ele vai livrar Israel. Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu, o menor da casa de meu pai. Resumindo, não sou eu que tenho que fazer essa tarefa aí não, é outro, deve ser o Jordan, ou o Sávio, mas não sou eu. Pula para outra aí. E às vezes isso está acontecendo comigo e com você, não é?
Deus está abrindo aí as oportunidades, Deus está abrindo as portas aí, o que a gente faz? Passa a vez. Passa a vez. E depois reclama, porque perdeu a vez. Mas a gente não ora, a gente não busca, a gente não cria, a gente não faz nada. E a gente ainda fica na posição de reclamar. Então, a gente não pode ficar passando a vez. E olha aqui, ó, você pode até dar desculpas, que é o que a gente tem feito com muita frequência, principalmente quando se trata de oração, principalmente quando se trata de estar na presença de Deus. Vamos ali agora na festa, 500 pessoas, vamos jogar futebol, 1000 pessoas, vamos orar, 2 pessoas. Ah, mas eu estou cansado, ah, mas isso, ah, mas aquilo, desculpa atrás de desculpa. Para tudo temos tempo, menos para orar e buscar a Deus. Aí, você pode até dar desculpa, mas quando Deus tem planos na sua vida, eu vou te falar uma coisa, não vai adiantar você correr. Aleluias. Não vai adiantar você correr. Você pode até tentar, mas se Deus tiver algo para você, você vai correr, mas Deus vai te achar. Ah, mas vai te achar. Você pode ter certeza que quando for Deus que estiver no comando do negócio, não vai adiantar a gente correr. Assim como Gideão tentou escapar de todas as formas, muitos de nós estamos tentando escapar das nossas responsabilidades com a igreja, com o pastor, com os irmãos, com a família, com o emprego, com o dia a dia. Nós estamos fazendo de tudo para fugir das nossas responsabilidades, achando que a gente está ganhando tempo, e na verdade a gente só perde tempo. Por quê? A minha paz não tem preço. E algo que eu não faço hoje, tira a minha paz lá no futuro. E eu não tenho que estar preocupado só com a minha paz de hoje, mas eu tenho que estar preocupado com a minha paz de amanhã. Eu tenho que estar preocupado com a minha paz daqui um mês, daqui um ano, daqui 10 anos. Hoje eu tenho vigor, eu tenho força, eu tenho disponibilidade. Eu não sei o que vai acontecer comigo daqui 20 anos. Eu nem sei se eu vou estar aqui daqui 20 anos. Porque só Deus que sabe das coisas. É só Deus que conhece o nosso futuro. Então nós não podemos perder as oportunidades que Deus tem nos dado nessa vida. E o que deve estar claro em nossos corações, que Deus não divide a glória dele com ninguém. E quando você não fizer, você pode ter certeza, Deus vai achar alguém que faça. Mas nós não vamos poder reclamar depois. Deus sempre vai achar alguém que faça. Sempre vai ter alguém com um coração grato a Deus. Sempre vai ter. Às vezes eu não posso estar com o meu coração aberto para Jesus, mas de repente o Alex está. Você não vai fazer não? Então faz o Alex. E depois a gente não vai poder reclamar. As desculpas de Gideão, elas não foram suficientes para poder calar a voz de Deus. Gideão deu desculpa, mas não foi suficiente. E é assim comigo e com você, nós vamos dar muitas desculpas, mas Deus vai insistir comigo e com você. Assim como um dia Ele insistiu comigo, porque um dia eu não queria estar aqui falando da palavra de Deus. E eu, Elenir, humano, cheio de erros, já tinha colocado isso no meu coração. Eu não vou pregar não. Não é isso que eu quero para mim. Eu só quero ir na igreja, receber lá a palavra, ir embora para casa, mas eu quero paz, saúde, emprego, fartura, alimento. Manda tudo aí, meu Deus. Mas eu não quero fazer nada. E eu tentei fugir de tudo quanto é jeito. Mas quando é para ser você, vai ser você. Vai ser você, não vai adiantar você fugir, por mais que você queira. E nós, em muitas das ocasiões da nossa vida, a gente é igual a Gideão, porque a Gideão achava que ele não tinha capacidade, e a gente também acha que a gente não tem. A gente acha que a gente não vai conseguir, que a gente não dá conta, que a gente é fraco. Mas não. Se a gente persistir, se a gente levar a sério aquilo que Deus determina para nós, a gente vai conseguir sim. Porque Deus, na sua infinita misericórdia, assim como Ele sustentou Gideão, Ele também vai sustentar a mim e vai sustentar você. Porque Ele não deu só para Gideão uma responsabilidade, Ele não deu para Gideão só uma tarefa, mas Ele deu para Gideão o caminho, Ele deu para Gideão a direção. E é o que Deus tem feito comigo, na minha vida. Deus tem me dado a direção, e é o que Deus tem feito com você. Embora você talvez pense, não é Deus, é Deus.
É Deus que tem te dado a direção, é Deus que tem te conduzido, é Deus que te coloca lá naquele trabalho, é Deus que te coloca naquele futebol, é Deus que permite que você faça determinadas coisas, é Deus que permite inclusive que você passe por algumas dificuldades nessa vida, é Deus, Ele sempre vai estar no controle. E lá no versículo 16, fala assim para mim e para você: e o Senhor lhe disse, porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos medianitas como se fosse um só homem. Um só homem. E era um só homem o exército dos medianitas? Não. O exército dos medianitas eram 135 mil medianitas. Era muita gente. E quantos que era o exército de Gideão? 32 mil israelitas. Aos olhos humanos, se a gente falar, né, 135 mil para 32, a gente fala, sem chance, né? É mais de 100 mil, vai pegar o exército de Israel e vai acabar com tudo. Não dá nem para o começo. Isso aos olhos humanos. Mas aos olhos de Deus, a história muda, né? Então Deus dá a tarefa e Ele dá o caminho. Deus dá a tarefa e dá a direção. Por mais difícil que seja, nos nossos olhos humanos, Deus vai estar sempre dando a direção. E Deus fala para Gideão, naquele momento, para ele dar um grito e perguntar quem estava com medo, quem era covarde. Porque a Bíblia nos diz, em Apocalipse, no capítulo 21, no versículo 8, que os covardes não herdarão o reino dos céus. E ali ele pede para Gideão dar um grito. Quem está com medo? Quem é medroso aí? Quem é covarde? E o que aconteceu naquele momento? Vários desistiram. E o que nós precisamos entender, que covarde não é aquele que é medroso. Covarde é aquele que deixa de fazer por medo. Porque tem muitas pessoas com medo, mas estão lutando. Tem muitas pessoas com medo, mas estão correndo atrás. Tem muitas pessoas com medo, mas não estão deixando de fazer o que tem que ser feito. Tem muitas pessoas com medo, mas que lutam todos os dias em prol de fazer o seu melhor para Deus e para a sua família. Nós não encontramos só com valentes, nós encontramos com medrosos, mas medrosos que não deixam de lutar, medrosos que não desistem, medrosos que lutam pelos filhos, medrosos que lutam pelo trabalho, medrosos que lutam pela igreja. Mesmo com medo, eles não deixam de lutar. E o que nós precisamos entender, que covarde é quem deixa de fazer as coisas e fica dando desculpas. Ah, eu estou ansioso. Ah, eu estou cansado. Ah, isso, ah, aquilo. Isso é ser covarde. Covarde com quem? Com Deus. Covarde com quem? Com você mesmo. Todas as vezes que eu estou preocupado em ficar nas desculpas, eu estou sendo covarde. Covarde comigo. Covarde comigo. Covarde com Deus. Covarde é aquele que desiste dos seus sonhos, da sua família, dos seus projetos. Covarde é as pessoas que desistem, deixa suas famílias para trás, deixa de ir para a sua igreja, coisas pequenas, picuinhas, coisas sem significado nenhum, que resolve com 2, 3 palavras, mas a gente está lá, sendo covarde, abandonando tudo. Covarde é quem desiste de Deus. Covarde é quem desiste de Deus e vai viver uma vida de perdição. Covarde é quem fala igual essa mulher falou comigo: eu estou brigado com Deus, como se Deus dependesse de alguma coisa de um ser humano, como se Deus tivesse que ficar pedindo desculpa para mim e para você, porque tem hora que parece que a impressão que passa é essa, né? Deus é um pobre coitado e a gente quer os bambambam, os bons. A gente precisa entender que quem depende de Deus somos nós. É só pela misericórdia de Deus que eu e vocês estamos aqui. E o exército de Israel, o exército de Gideão, tinha 32 mil pessoas. E quando Gideão deu aquele grito, o que aconteceu? Ficou só 10 mil. Só dele perguntar: tem medroso aí? Tem covarde? 22 mil desistiu. Só nessa fala. E o exército de Gideão de 32 foi para 10. Só depois dessa fala. E a nossa vida é assim.
É uma guerra constante. O dia tem 24 horas e você fica batalhando 24 horas por dia. Até mesmo quando você está dormindo, você está em batalhas. A gente batalha o tempo todo. O tempo todo. E às vezes é muito melhor você estar numa guerra com poucos do que você estar numa guerra achando que você está lá com 32 mil e na verdade tinha 20 mil covardes ali. Às vezes você está confiando nas pessoas, você fala, não, mas eu tenho 10 amigos ali, ó. Na hora do vamos ver, se você der um grito lá, quem é covarde? Vai ficar 1 ou 2, e olha lá se ficar alguém. Então às vezes é melhor você contar com um pouco, mas é um pouco que vai orar para você, é um pouco que vai estar com você na batalha, é um pouco que busca, é um pouco que ora. E foi isso que aconteceu com Gideão. Ele, aos olhos humanos, ele achava ali que, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu só tenho 32 mil, o exército lá tem 135 mil, e como que Deus está querendo que eu vou lá só com 10 mil israelitas? Eu vou morrer. Isso eram os olhos dele, mas aos olhos de Deus, Deus sabia que lá tinha 22 mil medrosos, que ia chegar lá em vez de ajudar, ia atrapalhar. E é assim na nossa vida, a gente às vezes está contando com os medrosos. Olha, essa semana Deus falou muito forte comigo num tema. Eu estava insistindo muito numa coisa, e Deus falou assim comigo: olha, tem certas coisas que não é perda, é livramento. Tem certas coisas que não é perda, é livramento. Deus falou comigo essa semana sobre esse assunto. E um dia eu quero trazer uma palavra aqui para falar sobre isso também. Porque às vezes a gente se apega em certas coisas, e aí, oh meu Deus, eu não quero perder isso, oh meu Deus, não me deixa Deus fazer isso não. Mas você pede tanto, Deus vai falar assim, então vai lá e quebra a sua cara. Porque eu estou te dando oportunidade atrás de oportunidade, e você fica aí só choramingando. Eu estava num tema, querendo resolver um tema, e choramingando, já tinha umas 2 semanas, que eu estava persistindo em cima de um assunto. Eu precisei levar uma esfrega de Deus. E quando ele falou comigo, tem coisa que não é perda, é livramento, eu entendi o que Deus estava falando comigo. Eu falei assim, opa, o assunto tem que ser resolvido de outra forma. E vou falar para vocês, foi a conta de eu entender a mensagem de Deus. Sabe o que aconteceu? O assunto fluiu. Tinha 2 semanas eu persistindo num assunto e ele não se resolvia. Assim que eu entendi o que Deus queria, ele resolveu de um dia para o outro. Então tem coisa que não é perda, é livramento. Às vezes a gente está aí persistindo em determinadas coisas, mas Deus está querendo trabalhar na sua vida, é Deus que está querendo fazer a diferença na sua vida, e você continua choramingando, você continua agarrado em certas coisas. Então, é muito melhor você estar na guerra com poucos, do que você achar que está com muitos, mas na realidade você está com um bando de covarde. E agora, estava mais difícil ainda, porque de 32 mil que ele tinha, ele só tinha 10 mil. Mas aí Deus fala com Gideão, ainda tem muito ainda. E ele para, e eu fico parando, né? Eleni, paro e penso, eu no lugar de Gideão, como que seria de ficar na cabeça do Gideão? Gente, 132 mil, eu tinha 32 mil, ficou só 10, e agora Deus ainda fala que tem muito, ele está querendo é que eu morro mesmo. Qualquer um de nós pensaria isso. E Deus fala para Gideão pegar aqueles 10 mil homens e pedir para ir no riacho tomar água. E a estratégia de Deus ali já estava montada. Gideão não sabia o que fazer, mas Deus direcionou. E era para fazer o quê? Quem abaixasse e largasse a sua arma e tomasse uma água lá, né, abaixado como se fosse um animal lá, um cachorro, alguma coisa assim, sairia fora. Somente aqueles que não largassem a sua arma e que pegasse a água com a mão e levasse à boca, seriam aprovados. E naquele momento, só restou 300. De 32 mil, só restou 300 para o exército de Gideão. De 32 mil. E lá em Israel, eu estava pesquisando, até hoje, até no momento atual, lá é assim. O pessoal do exército, os jovens, todo mundo que serve o exército lá, está de folga, está no shopping, o fuzil está nas costas. Está na rua andando, o fuzil está nas costas. É proibido em Israel um militar andar desarmado. Se vocês pesquisarem assim como eu pesquisei, vocês vão ver que é assim que funciona. Então essa estratégia de Gideão funciona até hoje dentro de Israel. Não pode andar desarmado.
não pode deixar a sua arma e fazer conforme fizeram esses 9.700 homens aqui. Então o exército de Israel ficou só 300 valentes. E a pergunta que eu faço para você essa noite: você tem lutado pelo seu exército? Quem é o seu exército? É um bando de frouxo, de covardes, de medrosos? Ou você tem no mínimo aí alguns valentes dentro do seu exército? Quem é o seu exército? E a gente sabe que depois aqui a história vai continuando, e a gente sabe que Gedeão venceu os midianitas e conquistou Israel. Então Deus traçou toda uma estratégia, todo um direcionamento, assim como Ele faz comigo e com você todos os dias. E Gedeão foi lá e conquistou aquilo que precisava ser conquistado, ou seja, a tarefa que Deus deu para Gedeão, ela foi cumprida. E essa palavra, ela vem nessa noite para mim e para você, mais uma vez para reforçar que não é a quantidade, é quem te guarda. Às vezes você está contando com muita coisa, mas você tem que contar com Deus. É igual essa mulher que está achando que estava bem, que tinha muita gente e estava de mal com Deus. Não é a quantidade de pessoas que estão à sua volta, não é os 32 mil, não é os 10 mil, nem os 300, mas é Deus. Porque se Deus não tivesse no negócio, os 32 mil iam lá enfrentar os 135 mil e eles iam morrer, ia ser um massacre. Eles jamais iam conseguir sobreviver, eles jamais iam conseguir sair vivos de lá, jamais. Mas Deus estava no negócio. Então a mensagem que vem para mim e para você nessa noite, o que a gente precisa ressaltar é isso, que não é a quantidade, é a qualidade. E a qualidade é Deus. Porque se Deus não estiver no negócio, a gente não vai conseguir avançar. E não adianta a gente estar no lugar certo, com as pessoas certas e tomando decisões erradas na nossa vida. Porque muitas das vezes a gente está no lugar certo, com as pessoas certas, mas a gente está tomando decisões erradas. E tem muitas pessoas, tem muitos irmãos abrindo mão de coisas pequenas dessa vida, de pequenos projetos, de pequenos objetivos, com medo, sabe de quê? De não conseguir lidar com as coisas grandes que Deus tem preparado para você. Deus tem preparado coisas grandes demais para mim e para você nessa vida. Só que às vezes as coisas grandes, elas começam pequenas, e a gente tem descartado essas coisas pequenas justamente porque a gente não quer ter responsabilidade com as grandes. E a gente prefere ignorar as pequenas, deixa isso para lá, assim como o Gedeão tentou fazer. Você precisa entender que as coisas pequenas que Deus tem colocado na sua vida, é porque coisas grandes virão. Então não deixe de lado as coisas pequenas que Deus tem te proporcionado. Começa a valorizar isso, porque é através dessas coisas pequenas que Deus vai trazer grandes obras na sua vida. Amém? E por que Gideão foi escolhido? Por que Gideão foi escolhido? Porque ele resolveu pensar diferente. Resumindo a história, eles plantavam o trigo, e todos os anos, o que acontecia? O que acontecia todos os anos? Os midianitas iam lá e roubavam as colheitas. Eles plantavam e os midianitas roubavam. Mas mesmo eles sabendo que todos os anos eles iam plantar e que os midianitas iam roubar, eles nunca deixaram de plantar. E nós, muitas das vezes, a gente está deixando de plantar. Eu não vou plantar porque o pastor Denilson falou isso e eu não gostei. Eu não vou plantar porque o Eleni pregou sobre Gideão e eu não concordei. A gente deixa de plantar porque a gente está sempre pensando que algo pode acontecer. Mas o povo de Israel,
Gideão, eles nunca deixaram de plantar. Mesmo sabendo que seriam roubados, eles não deixaram de plantar. Mas Deus, Ele nos capacita. Deus cuida, Deus direciona. E Gideão foi escolhido porque Gideão pensou diferente. Vamos imaginar que aqui na Igreja Batista Nacional era aonde que batia o trigo. Então eles plantavam, vinham para cá, batiam o trigo. Os midianitas já sabiam que o trigo estava aqui nesse local. Eles vinham aqui, roubavam tudo e levavam embora. Só que Gideão pensou diferente, que é o que a gente precisa fazer, criar. Lembra que eu falei que no início, orar, criar? Gideão criou. Aqui é onde que abatia o trigo, na sede. E lá na Serra do Elefante, lá naquela torre, era o lagar. Aonde que é o lagar? É um poço. Lagar é um poço. Lagar é um poço que serviam para eles pisar nas uvas, lá para prensar as uvas para fazer o vinho e o suco. E o lagar era lá. Só que os medianitas queriam roubar o quê? O trigo. Eles não iam lá na Serra do Elefante roubar a uva, porque não estava na época. Não era plantação de uva, não era época. Então eles sabiam, não é época de uva, não tem onde eu ir lá. O que Gideão fez? Ele tirou o trigo daqui e foi malhar lá no lagar, aonde os medianitas não iam buscar. Essa foi a estratégia de Gideão. E foi por isso que ele foi escolhido, porque ele pensou diferente, porque ele ousou. E é isso que eu precisamos fazer todos os dias. A gente precisa pensar diferente. A gente precisa parar de ficar fazendo as mesmas coisas. Acorda, levanta, toma café, escova dente, trabalho, volto, estou cansado, estou dormindo, vou acordar de novo. A gente fica fazendo as mesmas coisas. Todos os dias a gente não muda. A gente não muda, a gente só reclama, a gente não cria. A gente não faz nada diferente. Que pena que eu vou ter que acordar de novo. Eu não queria ir trabalhar mais. A gente vai pensar isso. A gente fica só reclamando, a gente não cria. Gideão criou. E é por isso que ele foi escolhido. Porque no meio de todo mundo lá que tinha suas plantações roubadas, ele pensou, ele ousou. E é isso que a gente precisa pensar, a gente precisa ousar. A gente precisa fazer assim como Gideão fez. Então, ao invés da gente ficar reclamando, ao invés da gente ficar murmurando, vamos começar a criar. Vamos começar a pensar. Está difícil lá no seu trabalho? Pensa o que você pode fazer melhor. Será que você não pode esforçar um pouco mais? Será que você não pode se entregar um pouco mais? Será que você não pode fazer algo diferente para que as pessoas também olhem para você com um olho diferente? Será que aqui na igreja não tem nada que você possa fazer? Será que lá na sua casa você está reclamando do seu pai, da sua mãe? Ou mãe e pai, vocês estão reclamando do seu filho? Mas será que não tem nada que você possa fazer? Será que você está fazendo o seu melhor? Será que você não pode refletir, repensar? Será que você não pode criar, assim como Gideão criou? Então ouse. Essa palavra hoje é para falar, ouse, pense diferente, crie. Porque Deus vai te dar a estratégia. Deus vai te dar a direção. Deus vai te capacitar. Então chega de desculpas e seja igual a Gideão. Não dê desculpas. Tenha atitude e confie em Deus. Confie em Deus. Você precisa confiar em Deus, porque Deus é o único que conhece o seu futuro. Então entregue o seu futuro nas mãos de Deus. Amém? Vamos ficar de pé? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. Bem, queridos, vamos orar. Fale com o Senhor agora, enquanto está ministrando o louvor. Peça ao Senhor, para que você venha ter esse compromisso de oração.